Você sabe por acaso as origens das línguas? Quem as ensinou e de onde vieram? Como foram transmitidas a todos os povos da humanidade? É interessante saber que no passado existiu uma imponente torre que alcançava os céus. A história da Torre de Babel é um dos trechos mais breves e significativos encontrados na Bíblia. Por que as pessoas daquela geração decidiram construir uma torre? Qual era o propósito por trás de suas ações e por que Deus não ficou satisfeito com isso? O que aconteceu em seguida foi diferente do que ocorreu com gerações anteriores, como o dilúvio. Deus não escolheu destruí-los, mas tomou uma medida única. Decidiu mudar a língua das pessoas. Essa narrativa bíblica, como mencionei antes, está registrada no livro de Gênesis. Hoje, vou compartilhar com você a história da majestosa Torre de Babel, dirigida por um homem chamado Nimrod, conhecido por sua maldade e sua audácia em desafiar o próprio Criador. Se você já é um assinante, agradecemos pelo seu apoio. Deixe um like, pois isso nos incentiva a continuar produzindo mais vídeos baseados na Escritura para você. Se você ainda não é inscrito, convido você a assistir nosso vídeo até o fim. Se for relevante para você, considere se inscrever em nosso canal para não perder o próximo conteúdo. Ao longo da história humana, uma imponente torre se ergueu em direção ao céu. Nesse contexto, um homem chamado Nimrod desafiou a autoridade divina, unindo os povos que se multiplicaram após o dilúvio, descendentes de Sem, Cam e Jafé. O nome Nimrod, derivado do aramaico e do hebraico, carrega significados relevantes. Em hebraico, refere-se à rebelião contra aquele que se rebela contra Deus. Já em aramaico, a palavra Gabaran está associada à exaltação, a alguém que se eleva e se autoexalta. Portanto, Nimrod significa tanto alguém que se rebela, quanto alguém que se exalta, refletindo a natureza desafiadora desse personagem. O nome Babel, ao refletirmos sobre seu significado, mostra que Nimrod era alguém que se exaltava e se rebelava contra Deus, características comuns ao inimigo da humanidade, Satanás. A Torre de Babel estava localizada na Mesopotâmia, onde Nimrod construiu várias cidades, incluindo Acade, na terra de Sinar. Agora, vamos explorar o significado do nome Babel, que deriva do antigo assírio Babel, ou Babilônia. Esse nome significa Porta de Deus, ou Caminho de Deus, referindo-se a um termo sumério antigo, Babalu, ou Babielu, que tem o mesmo significado de Porta de Iel, ou Porta para Deus. Em um contexto fenício ou hebraico, o termo Babel significa confusão, revelando o plano maligno por trás da construção desse imponente edifício. Especula-se que Nimrod desejasse desafiar Deus pessoalmente, daí o nome Torre de Babel, simbolizando o caminho em direção a Deus, ou a desafio e invasão do reino celestial. Durante a construção da torre, a história bíblica relata que quando alguém pedia um tijolo a outra pessoa, esse tijolo passava de mão em mão e no final caía e quebrava no chão. As pessoas começavam a chorar e lamentar, dizendo: "Oh meu Deus, perdemos um tijolo." Por outro lado, quando alguém caía e morria enquanto construía a torre, diziam: "Olha, mais alguém morreu, vamos substituí-lo. Choramos pelos tijolos, mas e as pessoas? Seriam eles pessoas insensíveis?" Posso garantir que não. Deus não quer nos contar a história de pessoas loucas ou com problemas. Estamos falando de pessoas inteligentes com grandes questões essenciais e tentando respondê-las através dessa construção onde estão. A Bíblia nos diz que, quando se reuniram neste lugar e começaram a produzir tijolos, é interessante notar que naquela época as pedras não eram fortes, então eles sabiam que precisariam fazer tijolos. Portanto, usaram argila como matéria-prima e começaram a produção. Em outras palavras, a Bíblia nos diz que houve um avanço tecnológico aqui. A questão é, esse avanço tecnológico será usado para o bem ou para o mal? Mas o que teria motivado Nimrod a conceber esse plano? Ele era uma espécie de anticristo? É importante enfatizar que Nimrod não se tornou um poderoso governante à toa entre os povos de Cã, Jafé e Sem. Bisneto de Noé, filho de Cuxi, que por sua vez era filho de Cã, todos estavam envolvidos na construção da Torre de Babel por um propósito. Subitamente, todos se uniram com um objetivo e discutiram sobre esse propósito. Aqui está algo intrigante. Por um lado,
Percebe-se que eles tinham medo de serem dispersos por Deus e queriam ficar todos juntos no mesmo lugar. Inicialmente isso parece muito positivo. Ao mesmo tempo eles dizem: vamos construir uma torre que alcance os céus, e assim façamos um nome para nós. É necessária uma explicação extremamente profunda para entender a Bíblia, não superficialmente, mas profundamente. Preste muita atenção. Em Babel a humanidade está chocada. Por quê? Porque eram seres humanos mortais que costumavam viver muito tempo. Veja Noé, que sobreviveu ao dilúvio, parecia que a vida era eterna, e de repente eles estão percebendo que não é. Não foi apenas o dilúvio que destruiu as pessoas, mas também antes disso. As pessoas estão perplexas. Não é como hoje, onde sabemos que a morte é inevitável. A morte existe no mundo. Eles fazem a grande pergunta: se a morte existe, qual é o significado da vida? Por que estamos aqui? Então Nimrod, que certamente foi diretamente influenciado pelos anjos caídos, provenientes do próprio inimigo, e até mesmo pelos gigantes em outras culturas, como a samaritana, onde Nimrod é considerado um gigante por direito próprio, ou muito próximo dos anjos caídos, possuindo grande poder mágico. No entanto, Deus interrompeu a construção da Torre de Babel devido ao plano maligno de Nimrod. Os construtores da Torre de Babel foram reunidos lá, e Deus deu a todos os construtores e pessoas presentes novas línguas, pois antes todos falavam a mesma língua. No entanto, que língua era essa que todos os povos do mundo falavam? Na antiguidade, havia uma língua comum entre todos os povos conhecida como a língua edamita, também chamada de língua enoquiana, ou a língua dos anjos. Essa língua foi ensinada por Deus a Adão e permaneceu em uso até o momento da construção da Torre de Babel, quando Deus deu línguas diferentes, resultando em confusão entre as pessoas presentes em Babel, pois cada uma começou a falar uma língua diferente. Esses povos eram de diferentes origens e foram divididos em 3 grupos: os camitas, descendentes de Cão, os semitas, descendentes de Sem, e os jafetitas, descendentes de Jafé. Cada grupo recebeu novas línguas. Foi nesse momento que todos os povos se dispersaram para diferentes regiões do mundo, explorando os continentes. Mas quais eram as línguas específicas que Deus deu aos descendentes de Sem, Cão e Jafé, resultando na confusão que parou a construção da Torre de Babel? As línguas que temos hoje, ou pelo menos muitas delas, são consideradas descendentes das línguas que se originaram na Torre de Babel. Ao longo dos milênios, as línguas evoluíram e se desenvolveram devido a fatores como sotaques e outros elementos linguísticos. As línguas mais antigas do mundo são consideradas aquelas que foram entregues na Torre de Babel. É interessante notar que os nomes das famílias de línguas dessas línguas, ou grupos de línguas relacionadas, são chamados de família ramito-semítica. Esse nome foi dado em referência a descendentes de Sem e Cam, que eram irmãos e filhos de Noé, como mencionado na narrativa bíblica. Especialistas adotaram esse nome devido à conexão bíblica existente com essa família de línguas. Além da família ramito-semítica, existem outras famílias de línguas antigas, como a família indo-europeia, os semitas, descendentes de Sem, e os jafetitas, descendentes de Jafé. Cada grupo recebeu novas línguas. Foi nesse momento que todos os povos se dispersaram para diferentes regiões do mundo, explorando os continentes. Mas quais eram as línguas específicas que Deus deu aos descendentes de Sem, Cão e Jafé, resultando na confusão que parou a construção da Torre de Babel? As línguas que temos hoje, ou pelo menos muitas delas, são consideradas descendentes das línguas que se originaram na Torre de Babel, que abrange línguas extremamente antigas. É interessante notar que as línguas mais antigas do mundo, que ainda existem hoje, ou pelo menos aquelas que permanecem das mais antigas, preservam vestígios da língua edamita, que é a língua dos anjos, ou a língua enoquiana, a primeira língua da humanidade. É verdade que a escrita chinesa da antiga China também remonta a muitas histórias e conceitos relacionados ao Jardim do Éden de Adão e Eva, e até mesmo às antigas crenças sobre a Terra plana. É interessante notar que muitas crenças antigas, incluindo dentro do cristianismo, abordam a questão das línguas antigas desde Babel, e quando o fazem, relacionam-se tanto com o Deus Todo-Poderoso quanto com o coração humano, e os sentimentos negativos de querer se elevar acima de tudo, e rebelar-se, como no caso de Nimrod. Essa conexão
É frequentemente vista em rituais antigos de magia e ocultismo, nos quais línguas antigas são usadas. Essas línguas são escolhidas porque remontam à rebelião contra Deus, mas também servem como lembrete de que Deus separou as pessoas para que não continuem a realizar tais ações. No entanto, é importante destacar que dentro do cristianismo e das práticas espirituais centradas em Deus, quando uma língua antiga é usada, busca-se uma aproximação com a língua edamita. Obrigado por nos assistir até aqui. Até breve.